Esse dia eu tava pensando, dando uma refletida de como era viver na década de 90 comparado com hoje em dia. E eu quis trazer esse vídeo pra trazer uma reflexão, compartilhar com vocês. Pode parecer um vídeo saudosista, totalmente nostálgico, mas é mais pra saber se o que eu penso faz sentido ou não faz. Então é muito importante sua interação aqui nos comentários. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E é um assunto bem polêmico, mas é de reflexão. E eu separei em 8 etapas de cada informação. E o que eu puder trazer de dados científicos e tudo mais vai estar aqui na tela e também na descrição. E começando com uma socialização que a gente perdeu comparado à década de 90, que eu acho que mudou muito, que eu sinto também, vai entrar em relação à tecnologia, porque hoje em dia você pega um transporte público, ou vai a algum lugar, vai num consultório, vai numa agência, hoje se a pessoa está esperando na fila, com certeza ela vai estar com o celular, ouvindo uma música, e ninguém hoje faz contato visual. Diferente antigamente, você pegasse um busão, entrasse no metrô, as pessoas estavam lá e era muito mais fácil você conversar, claro que não era todas as pessoas que queriam conversar, mas era muito mais fácil fazer uma amizade no ônibus, encontrar o vizinho, trocar ideia. Hoje em dia você vê na rua as pessoas com fone de ouvido. Isso pra mim acaba acarretando, na minha opinião, né? Eu não sou nenhum professor, nem especialista, mas questão de até saúde mental, porque nós seres humanos somos sociáveis, sempre fomos, e a partir do momento que a gente não é mais assim, a gente fica recluso no mundo nosso, a gente acaba tendo vários problemas de saúde mental, com certeza vem aquela ansiedade, vem até a depressão também. Então, ao meu ver, a gente perdeu essa parte social. Apodrecimento cerebral. Então, não sei quando que a gente pode virar a página aí, ver uma diferença, mas cada vez mais as pessoas estão mais entretidas no celular ali, ouvindo música e menos trocando uma ideia e conhecendo pessoas novas. Então, ao meu ver, isso é bem negativo. Eu acho que a década de 90 aí, 2000, foram uma época que teve mais interações e mais amizades aconteceram nesse meio tempo. Até porque na década de 90, 2000 e anteriores, lógico, era mais fácil você estar brincando na rua, né? Que existia brincadeira na rua. Você tá sentado na calçada, conversando com os amigos ou fazendo nada mesmo, aquele tédio que passava era importante, porque o tédio é importante, e hoje em dia ninguém tem mais paciência, né? Se você tá na rua, tá lá sem fazer nada, vai puxar um celular. Então as pessoas que puderam vivenciar essas brincadeiras de rua e sentar na calçada, mesmo que se estivesse fazendo nada, já era algo que a gente se perdeu no meio do caminho aí, que hoje em dia é bem raro de acontecer. Bom, e já que a gente falou de celular, das pessoas na internet e tudo mais, nada melhor que a gente comparar a época de Orkut e MSN, né? Comparado com as redes sociais de hoje em dia. Até vou puxar a época do Instagram, que antigamente era só pra foto, e a gente começa a ver a mudança, né? O Orkut, ele tinha lá uma rede social, tinha as comunidades, mas as pessoas que ela acessava somente no computador. Então ela tinha um tempo que ela tinha que parar no computador pra acessar, e lá você colocava suas fotos, e as fotos sem edições, né? Então não tinha aquela coisa de as pessoas vão deixar like, eram os scrap que tinha lá, os comentários nas fotos, e de fato lá eram mais verdadeiras, né? As pessoas não tinham essa intenção de querer pressionar toda vez, né? E o MSN é aquele bate-papo lá tranquilo, que as conversas pareciam que eram mais reais, tinha muitos macetinhos lá pra chamar a atenção, mas as pessoas elas sempre mantinham uma coisa mais real, ao meu ver, né? Diferente hoje que você entra no WhatsApp, tem um 2x, tem aquela mensagem que some, então mudou muito a forma de comunicar, e lá parece que acontecia tudo de forma mais real. Até porque a gente pegando o Instagram na época, que ele era mais pra fotos e não tinha filtro, as pessoas postavam aqueles momentos lá que até hoje você pegasse e fala, caramba, parece que era mais feliz, né? E hoje em dia é tudo muito filtro, até o Instagram tá tentando voltar ali com aquela, nem seu nome lá que você posta lá e a pessoa vê uma vez. Teve essa mudança e aí tá o grande problema. E as redes sociais hoje deixaram de ser sociais e viraram business. Ah, Guilherme, mas você é contra pessoas ganhar dinheiro? Eu não sou contra, né, em relação a ganhar dinheiro com venda de produtos. Virou uma coisa que as empresas entenderam e gastaram muito dinheiro e entenderam como que nosso cérebro funciona, e elas mantêm a gente viciado, porque lá vai vender anúncios, e aí gerando essa dependência aí do vício de acessar as redes sociais e tudo mais, a gente acaba tendo bastante problema com saúde mental, e é o que vem acontecendo com o aumento aí de ansiedade e depressão. Então, pra mim, isso é bem negativo, é bem ruim. Inclusive, tem acho que uma francesa em 2021, eles fizeram vários testes lá, fizeram várias pesquisas e viram que realmente o Facebook era prejudicial aos adolescentes, né? Por causa de like e tudo mais.
só que meio que arquivaram e que se dane, a gente tá fazendo dinheiro e bora lá. Então, quando você ganha dinheiro prejudicando algo, pra mim já não faz sentido e eu vejo que a gente tá cada vez piorando mais e infelizmente não são redes sociais, são redes de negócios, eu acho, né? Porque só gera ser viciado e você perdeu o tempo da sua vida lá. E fora que hoje em dia é tudo comparação, então nós seres humanos nos comparamos muito, né? Isso vem de muito tempo, mas a gente sabe que as redes sociais só mostram a parte boa, mas o nosso cérebro não absorve isso e acha que a grama do vizinho é mais verde. Então a gente tem um grande problema em relação às redes sociais. Agora um assunto que eu queria falar em relação à alimentação, e eu vou falar particularmente de um alimento chamado chocolate, que é uma coisa que eu gosto bastante e eu vejo bastante na internet ultimamente a questão de comparar chocolate de hoje em dia, porque antigamente tinham vários chocolates lá que eram maravilhosos, que nem eu gostava muito do Turma da Mônica, né, do Surpresa, do Nescau, tinha muito chocolate bom, até os que vinha da Lacta lá, Diamante Negro, enfim, eram chocolates reais. Por que eram chocolates reais? Porque hoje em dia não tem cacau direito, tem um pouquinho de cacau, a maioria é gordura vegetal e aromatizante. Então, partindo disso, a gente vê que uma coisa que era para ser gostosa ali, para você sentir um prazer na comida, já acaba não sentindo tanto, faz mais ainda mal para a saúde. E não só isso, né? Chocolate é uma das coisas que vem piorando. E um detalhe, e como que deixam passar, né? Uma agência, não sei se é a Anvisa que cuida disso também, de questão de alimentação, enfim, deixa passar comidas que fazem tanto mal, né? A gente sabe que na indústria alimentícia é bem podre, mas enfim, a gente cada vez paga mais caro e se alimenta mal, né? Mas não só isso, tem chocolate, também tem bolacha, que as bolachas, principalmente passatempo, negresco, traquinas, antigamente, comparado hoje em dia, é só farinha ruim lá e parece estar comendo areia com açúcar. Para agrotóxicos, né? O Brasil é um dos países que tem mais agrotóxicos em fruta, verdura, então as frutas hoje em dia não são tão doces. Então, ao meu ver também, a alimentação nossa, comparada antigamente, deu uma piorada, não sei se isso tem como reverter. E eu vou entrar em outro tópico que faz sentido também, paralelo, que é o da medicina, né? Bom, até o momento eu só falei de coisa ruim. Calma com esse vídeo, né, para deixar na bad vibe. Até o final tenho algumas soluções que eu encontrei, que eu tô procurando fazer. Mas vamos lá, em paralelo à alimentação, a gente fala de medicina, que a medicina de fato, ela tá melhor com a inteligência artificial. Eu espero que a medicina cada vez melhore mais, que cure mais doenças. Mas se a gente pegar antigamente comparado hoje em dia, o nosso corpo tá mais doente pelos alimentos que a gente consome do que antigamente. E a medicina, pro lado bom, ela tá melhorando, tá curando mais gente, mas a gente tá ficando mais doente. Então, colocando nessa balança, eu espero que a medicina evolua, ainda mais com a inteligência artificial nesse quesito. Mas se a gente comparar, realmente a gente tá se alimentando pior e tendo uma saúde mais debilitada. Mas também tem a questão que a gente tem mais conhecimento, em questão de esporte e tudo mais. Então eu espero que a gente acabe desenvolvendo melhor aí na nossa saúde, como lazer e tudo mais, né? Agora falar de mais um tema aí, um tema que eu gosto bastante, que é desenhos animados, e eu cresci lá na época do Cartoon Network. Oi galera, nossa, que máquina! É, valeu. O que acham do meu carango? Eu a chamo de Máquina do Mistério. Primeiro dia, chip na cantina grande. Vê lá onde vai sentar. E assim, pode parecer nostalgia, né? E acho que é de fato nostálgico. Mas assim, na verdade eu vou também contradizer que os desenhos antigamente, calma, tirando o anime, que os animes são bons, né? A galera do anime vai estar me xingando, calma. Vamos lá, os desenhos antigamente, Pica-Pau, Tom e Jerry, Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, Vaca e o Frango, Eu Sou o Márcio, vixe, um monte. Fora programas, né? Infantis, Castelo Rá-Tim-Bum, O Mundo da Lua, Pequeno Urso, né, que era um desenho. Então tinha desenhos que eram educativos, né? Você assistia lá sem pressa, te ensinava algo. Fora os outros desenhos que eu mencionei, que eram engraçados, eram divertidos, não tinha aquela coisa de ficar piscando a tela, de querer pegar a sua atenção. E não só na década de 90, até 80, 70 tinha ótimos desenhos. E depois de um tempo, os desenhos 2010 pra frente começou a piorar, porque coisa que era demorada, um pouquinho mais lento, não chamava atenção e a criança poderia trocar, mudar e procurar outro desenho. Então, cada vez mais eles gastam mais dinheiro para identificar qual o padrão a ser usado para a criança ser viciada em desenho, nem ser viciada, não perder a atenção. E até, se eu não me engano, posso trazer aqui, mas acho que é o Watermelon, que fizeram um experimento lá. Os desenhos cada vez mais eles fazem
com mais corte rápido, com mais cores para chamar a atenção das crianças. E isso faz um mal muito grande para a saúde mental, para o crescimento, para o desenvolvimento da criança. De fato, os desenhos aí deu uma grande piorada. E também outro tópico que é paralelo aí são os filmes. E vamos lá. Filmes, a gente entra numa linha porque ainda existem filmes incríveis, mas se pegar antigamente, os filmes tinham mais profundidade comparado à quantidade de filme que é feito hoje em dia pela Netflix, Prime, enfim, porque antigamente visavam uma profundidade e um plot twist ali, para você entender, você tinha que parar para assistir, e hoje a gente sabe que nossa atenção é sequestrada pelas redes sociais, e o filme que não pega engrenagem rápida, a tendência é pegar o celular e dar uma olhadinha. Quando você pegar, você tá vendo ali, tá olhando o filme, e o que fizeram hoje? Hoje muitos filmes, eles tentam explicar para você tempo em tempo o que tá acontecendo. Então ele deixa você como se fosse um filme de antigamente que você tinha que entender, assistir e falar, caramba, faz sentido. Que nem eu falei, tem filmes incríveis, inclusive vai ser um novo do Steven Spielberg, tem filme do Nolan saindo também, acho que é, caramba, esqueci, da mitologia ali, enfim, mas a grande maioria, infelizmente, são filmes medíocres, fezes, né, como diz o vinheteiro. Fezes. 100% fezes. E pra mim, os filmes de antigamente tem mais profundidade, tem mais sentido também. Aí uma coisa que eu vou entrar também, de repente algum gamer pode, mano, o que você vai falar aí? Que é assunto de videogame, jogos. Cresci jogando Super Nintendo, Mega Drive, joguei um pouco de Master System, fui seguindo Game Boy Color, né? Gosto muito de videogame. E assim, vamos lá. O jogo da minha vida, Donkey Kong Country 2, pela música lá do David Wise, pela jogabilidade, pela diversão. Esse jogo é maravilhoso. Jogos Mario, Super Metroid, Zelda, enfim, esses jogos ainda tem hoje em dia com uma qualidade maravilhosa. O que é a esperança? O que eu vejo aquela luz no fim do túnel? São os jogos indies. Eu vejo o indie como uma luz no fim do túnel. E lógico, tem AAAs que são maravilhosos, mas se for comparar com antigamente, eu acho que antigamente eles colocavam mais coração no jogo. Até porque também virou a indústria muito do dinheiro e hoje dá muito de lucro, mas há um ponto aí também que eu, na minha visão, eram melhores, mas também eu vejo um ponto positivo aí para a evolução dos jogos. E quem dirá, não sei, dos videogames, PlayStation 7, vamos ver como que vai ser, né? Agora, por último, é um tema meio delicado, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que tem medo, quer falar de inteligência artificial. Eu sou um cara que é um pouco de tudo, eu sou esses três aí, e se a inteligência artificial estiver ouvindo esse vídeo, por favor não venha atrás de mim, da minha família. Sou amigo, só vou falar mal rapidinho. A inteligência artificial, né? Pra mim, ela tem seu lado positivo e também tem o seu lado bem negativo. Positivo é a questão da tecnologia, da ciência, então ela vem melhorando, trazendo mais soluções. Mas em relação a algumas coisas como trabalho, pra mim eu já não acho legal, não acho interessante. Ah, mas o mundo sempre foi mundo e sempre foi evoluindo, desde a época da Revolução Industrial, beleza. Mas a gente nunca teve uma crescente tão grande e com isso vários problemas que vem acontecendo. É que eu não vou entrar muito em detalhe, mas se a gente for parar pra pegar a inteligência artificial tomando os empregos hoje em dia, então hoje designer, músico, dubladores, então essas profissões correm um grande risco. Lógico, vai acabar, mas de muitas pessoas ficarem desempregadas por isso. Assim, o grande ponto é que essas coisas, a inteligência artificial fazendo, fica bom, mas não fica na qualidade de uma pessoa, no ser humano ali fazendo. Então, ao meu ver, que as redes sociais estão inundadas disso, televisão, comerciais, tá tudo assim, e por Big Tech está gastando muito dinheiro, abrindo vários galpões com milhares de processadores, computadores ali para rodar a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial eu não vejo ela como positiva. Eu trouxe um vídeo falando mais de coisas negativas da década atual, né, 2020 para cá, comparar a década de 90, mas eu não tô para falar, não vale a pena então viver hoje, tá tudo ruim. Não, tem algumas soluções, a gente consegue de fato sim resgatar, nos encontrar de alguma forma. Eu identifiquei isso, eu sinto que eu tô mais ansioso, né, até pelo meu vício que eu identifiquei em rede social, tudo mais. Por isso que eu tô fazendo algumas estratégias para parar de ter esse vício, né? Inclusive o Instagram que não tá instalado no meu celular, só tá no PC, quando eu preciso para trabalho, então eu vejo no PC. E eu vou tirando algumas coisas que eu vejo que tá tirando meu tempo e me deixando mais ansioso. E uma das coisas que eu venho aplicando
usando e vou melhorar com certeza, ainda tá sendo difícil. Excluir as redes sociais, né? Se você puder usar só no computador quando você precisar, aí vira meio que aquele negócio de você, como se fosse na época do Orkut, MSN, que você tinha que ir lá, aí sei lá, chegou no trabalho, entra lá, dá uma olhadinha, no final de semana, então pode te ajudar bastante nisso, você tá sentindo que tá mais ansioso, se você quer largar esse vício, então isso é bem interessante. Você exclui, não precisa excluir as contas, mas você consegue dificultar esse acesso e automaticamente você vai perdendo aquele vício e seu corpo vai reequilibrando ali a questão de dopamina, né, que a gente quer cada vez ver mais vídeo, e aí tirar os hábitos que você tem, sei lá, tá almoçando, assistindo um negócio, tá jantando, vai estar no Instagram também, tá assistindo um filme, tá mexendo no celular, então você tira essas coisas, deixa o celular longe, vai comer sem nada, sem distração, vai assistir um filme sem distração e procurar filmes bons também, tem muito filme antigo, então vale a pena você usar essa estratégia. Então, ler um livro também ajuda bastante, ler um livro antes de dormir, não tendo o celular para te atrapalhar fazendo essas coisas, já te ajuda e você já tem um hábito legal. Aí questão de alimentação também, se dá uma lida no rótulo, vê se tem, vai comprar um produto lá, seja um chocolate, vê se tem só gordura vegetal, se é sabor chocolate, tenta comprar um alimento de verdade mesmo, cacau, lácteos, chocolate você nem come mais, e tudo que você for comprar, bolacha também, vê o que é de qualidade do que só farinha e sabor, não sei o que. Aí na questão de jogos, pega um jogo que você gosta bastante, pega pra jogar com calma, ler os diálogos sem pular e escolher fazer isso uma vez por semana, que é bacana também, que aí você começa a se reconectar também com os jogos, tem mais vontade de jogar e é um hobby legal também. Fora outros hobbies, né? Correr, andar de bicicleta, jogar bola, enfim, então fica a dica. E aí por último também, que é bem importante, é que se você tem uns amigos aí pra sair, em vez de ficar mandando áudio, você tá beleza, não sei o que, marca um rolê, marca um encontro lá com a galera, vamos trocar uma ideia presencial ali, e além de fortalecer a amizade, vai fazer muito bem aí na sua área social. E como todos sabem, quando você não paga pelo produto, o produto é você, então a tecnologia não é a pior coisa que existe, ela é muito boa, tem várias usabilidades, a gente tem que saber usar da melhor forma, e sabendo usar da melhor forma vai fazer sentido e não vai nos prejudicar. Eu era criança nos anos 90, não sabia o valor do que tinha, e hoje sei. O mundo ficou mais pesado, isso aí é real, mas você também ficou mais forte. Isso é mais real ainda. Não desista, apenas segue. Valeu e muito obrigado.